Peraí, tá indo, só um momento. E bora lá, estamos no ar. Boa tarde, povo querido, povo abençoado, povo que está conosco todas as sextas-feiras. Estamos aqui em mais uma live rica em conhecimentos. Nós estamos no mês de dezembro vermelho, onde nós trabalhamos com a prevenção do HIV. Então, assim, nós estamos com um convidado especial nessa tarde, Adriano, olha só, estou até errando as palavras, gente do céu, acho que é canseira. Dezembro, todo mundo está cansado, né? Adriano também é Adriano é enfermeiro e é psicanalista, professora, escritora, Priscila Domingues. Oi, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos que estão aí fazendo essa live, né? E também tudo bem com as pessoas que vão entrar aí e assistir, que essa live possa ser mais uma vez, né? Um conteúdo de bênção aí na vida de vocês, né? A conexão aqui não está muito boa, mas vou tentar participar o máximo possível, interagir o máximo possível com vocês, beleza? Gente, essa live é de utilidade pública, tá? São informações. Antes de começar, vamos deixar bem claro que nosso conteúdo é cristão, então vamos deixar bem claro que aqui a nossa live não é uma live de apologia a nada, tá? Porque quando a gente ouve falar, né, em prevenção de HIV, as pessoas já muitas vezes já pensam, ué, aqui que a igreja está falando sobre isso? Está falando o quê? Né, que é para se prevenir lá fora? Não, não é nada disso, tá? Então, aqui a nossa live, pelo contrário, é um conteúdo de conhecimento para vocês, de entendimento e, obviamente, que sempre tem aí um conteúdo cristão também. Hoje aí com o nosso convidado Carlos Queiroz, que é enfermeiro e gestor em saúde. Já esteve com a gente outra vez aí numa live maravilhosa aí sobre o Novembro Azul. E hoje, novamente, né? Tudo que é bom a gente quer repetir, né? Então, mais uma vez aí. Oi? Eu falei o nome dele errado 2 vezes, né? Mas é Adriano não, também. Tá certo. É Carlos tá. Adriano. Então... Carlos, Adriano e é Queiroz. Aqui. Não, tá certo, não tá errado, não. E aí, uma live com conteúdo, como eu falei para vocês. E vamos estar fazendo algumas apresentações aí, né? Vamos estar falando um pouquinho do trabalho dele primeiro. Vamos lembrar que ele não fica só aqui na live, né? Ele também pode estar indo aí para sua igreja, para sua empresa, né? Ele pode estar levando aí o conteúdo sobre gestão de saúde, né? De maneira geral, para que você ou, né, os seus membros, seus funcionários, enfim, tenham mais conhecimento. Então, só abrindo aspas aqui, o Carlos Queiroz é meu primo, para quem não viu ainda, né? E aqui eu não consigo chamar ele de Carlos, gente. Então eu chamo ele de Adriano ou de Dri. Então não estranhem aí, tá bom? Então, Dri, vamos se apresentar aí? Olá, muito boa tarde. Pois é Carlos Adriano de Queiroz, né? Então, essa conjunção de nomes que não, na minha visão não tem muita relação, mas ficou legal. Eu sou um dos poucos, Carlos Adriano, mas a família sempre me chama de Dri, de Adriano, né? Acaba sendo mais formal o Carlos. E, bom, sou enfermeiro, então atuo no Hospital Universitário da cidade de Maringá. Sou gestor em saúde, né, especialista em gestão de saúde pela PUC, Paraná. Minha atuação fora do hospital é justamente um trabalho de conscientização, de entendimento e perceba, fazendo um parêntese aqui rapidamente nesse início, talvez um dos grandes desafios para nós como cristãos seja falar sobre a saúde dentro da igreja, dentro das igrejas. Então, eu só vou dar um pequeno... Vou citar uma frase aqui, que é de domínio público das igrejas, né? Para vocês entenderem um pouquinho das dificuldades que nós temos como cristão e o pensamento da saúde. A gente costuma dizer o seguinte:
crente não bebe, mas come bastante, né? Eu acho que aí já dá para entender que a gente precisa pensar um pouquinho mais na nossa saúde, nós que somos cristãos. Então, só um adendo aí para, como a Pri falou, querendo convidar para a sua igreja, é esse pensamento que nós temos, falar sobre a saúde como uma forma de louvor a Deus, tá? Então é isso. Estamos à disposição. Exatamente. Exatamente, né? E dá muito certo, viu? Porque é interessante que quando a gente vai levando esses conteúdos para, principalmente para as congregações, né? E eu falo de forma geral, né? Lógico que a saúde, a informação de saúde que você leva é de uma forma, né, ampliada. Já a gente já tende a levar mais as questões aí de saúde mental. Mas de uma forma geral, é interessante a gente ver a recepção das pessoas. Que as pessoas estão curiosas, as pessoas querem saber, né, querem entender sobre o assunto, mas às vezes ainda por conta de costume, né, de que Jesus cura, sim, gente, Jesus cura, mas é bom a gente se entender, a gente se conhecer, né? Pode falar, Adri. Você ia se manifestar aí que eu vi. É isso, é interessante, gosto muito de pensar nesse ponto de que nós que conhecemos a verdade como cristãos, sabemos do poder curador, tanto de corpo, alma, espírito, mente, enfim, o poder divino, mas infelizmente a gente não pode esquecer, né, que nós somos os maiores causadores de alguns problemas que depois a gente pede para Deus curar. Né? Então, as causas endógenas, ou seja, aquelas que acontecem dentro de nós por algum desvio meu, por dieta ruim, por sedentarismo, enfim, por N situações, esses males são os que mais levam à morbimortalidade, ou seja, a morbidade, que é a doença, e a mortalidade, que é a morte de fato. E então é importante a gente falar sobre isso. Certo. Eu acho interessante que às vezes eu ouço alguém falar assim, alguém que não se cuida, né? Não vou citar nomes, né? Mas eu ouvi falar assim, quando chegar a minha hora, chegou, Jesus vai levar. Então a pessoa não se cuida e fica falando, vai ser na vontade de Deus. E não é assim, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então deita aí na frente do trem aí, não vai morrer só porque não tá na hora? Não é assim, né? E aí, pastora, o que você acha de tudo isso? Não, ele tem toda a razão de falar que muitas das vezes nós que tomamos a decisão de cuidar ou não do nosso corpo. E muitas das vezes a nossa decisão é não cuidar. Hoje em dia, graças a Deus, que as mulheres se despertaram mais, as mulheres, eu creio que se cuidam mais, né? O Carlos, ele tem mais propriedade para estar falando como enfermeiro, mas eu até imagino, pela pesquisa que eu fiz há algum tempo, que o índice de mortalidade de mulher é menor que de homem, porque a mulher se cuida mais, né? Então, assim, muitas pessoas, às vezes, ela pensa muito no prazer, muito no divertimento, muito na comida, muito em todas outras coisas, mas esquece que pode ser prejuízo para a nossa saúde, principalmente quando não há prevenção, não há cuidado, não há proteção. É verdade. Perfeito. Quando a gente pensa, por exemplo, nas antigamente chamadas DSTs, tá? É um termo equivocado porque não são apenas doenças sexualmente transmissíveis, mas são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, primeiro vamos entender infecção é quando existe uma coleção de algum micro-organismo que não deveria estar ali. Então, aquele tecido foi infectado com algum micro-organismo. Existe uma resposta inflamatória, que é o corpo tentando se defender daquele micro-organismo. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são, na sua grande maioria, eu diria que 100% delas, preveníveis. Então, focando um pouquinho mais, pensando no HIV especificamente, teve
nós que temos aí de 35 para cima, 40 anos para cima, a gente Não lembra quando a gente revela! era. Não, Não, não revelo. Nós não, algumas é, pessoas, eu não, né? você, eu Algumas não. pessoas. Aqui entre nós, no máximo três têm mais do que 40 anos. Verdade. E a gente lembra o quão impactante era, né? Foi naquele período ali dos anos 80, a realidade da AIDS, né? A Sim, gente pouco sabia e era quase que uma sentença de morte. Olha, não se falava muito sobre HIV, falava sobre AIDS. A gente vai falar um é, pouquinho para desmistificar um pouco o que que é uma coisa e o que que é outra. Mas a gente não falava em HIV, falava da AIDS. E a pessoa morria. E ponto final. Era assim, né? E um ponto interessante que tristemente interessante é que eu gosto de lembrar do Antigo Testamento pensando que Deus mostrou para o homem formas equivocadas que ele estava vivendo e dava diretrizes. Então, o povo de Israel, por exemplo, vivia assim em um loop temporal, né? Então, em momentos ele estava escravo porque fez coisa errada, daí Deus libertava por misericórdia, levantava um profeta, falava algumas coisas, eles eram libertos pela misericórdia de Deus, ficavam livres, um tempo depois eles caíam de novo na falha e assim ia. Infelizmente, é uma realidade que a humanidade vive, né? E a gente percebe que hoje está tendo um aumento do número de casos de HIV, porque pessoas que têm uma faixa etária menor que a nossa não viveram a realidade que nós vivemos e percebemos e entendemos, então eles não têm a preocupação e o medo, percebe? Olha que coisa. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que aproximadamente 50% das infecções pelo HIV ocorre numa faixa etária entre 10 e 24 anos de idade. olha que No mundo, 50%. Meu Deus. alto índice com um, Altíssimo, um- uma idade criança ainda, né? criança. Então, esse entendimento, né, cada vez vai ficando um pouco mais distante e hoje as pessoas estão mais preocupadas, né, até pelo advento da pandemia do coronavírus há alguns anos, tem um pensamento mais preocupante em relação ao uso de máscara, né, a um contato que é menos íntimo. O contato íntimo ele é um pouco mais liberado, infelizmente. É o contrário, né? É É, tudo ao contrário, é. Dri, deixa eu fazer uma pergunta para você, até porque a gente vai ter que ser breve, porque hoje, né, o Adriano ele vai ter que sair um pouco mais cedo, né? Vamos ver, de repente a gente até faz uma segunda parte aí, enfim. Mas vou começar aqui fazendo duas perguntas em uma só. Primeiro, né, você falou aí sobre a AIDS e sobre o HIV. Então, de fato, o que seria então o HIV? Até porque o mês de dezembro fala, né, sobre o HIV em si. E outra, como que surgiu, como que foi identificado o HIV? Eu estava lendo algumas coisas e eu vi, não sei se é verdade, né, que parece que veio de mutação aí dos macacos. Não sei se é verdade, né? Mas seria isso também? Como que é? O que, que é o HIV e da onde que veio? bom, quando se trata de algumas infecções mais, né, algumas doenças, infecções um pouquinho mais antigas, é mais difícil voltar um pouco. Pensando em antiguidade na saúde, 30 anos é antigo, tá? Muita coisa mudou, principalmente do ponto de vista de informação, e quando eu falo informação, informação dados concretos. Então, por exemplo, a gente tem o DataSUS, que é um sistema de informações do SUS, é fantástico, com informações incríveis de muita coisa no Brasil, só que é de 94 para cá.
né? Nossa. Então, quer dizer, os 490 e poucos anos anterior não tem muita informação, tá? Mas, de fato, sim, o que se tem de informação sem muita precisão é mesmo ali na África, acho que a África Central, ali na região do Congo, né? Que foi descoberto e de fato era alguma mutação genética de um vírus que para os macacos, os chimpanzés, não tinha fazia muita diferença, mas que para o homem sim. E é até difícil precisar como isso chegou no homem, né, no ser humano. Não sei se vocês lembram, lá em 1994, 95, que teve o Ebola, o advento do Ebola, né? Então, também algo semelhante. Essas infecções, elas têm muita relação com o ambiente em que se vive, com a exposição aos micro-organismos que estão muito latentes, né? Então, região sem saneamento básico, região de exposição mesmo, aglomerações. Então, se a gente pegar povos africanos que se concentram em pequenos, né, nas savanas, assim, tem lugares que eles se concentram em acampamentos, em regiões, e tem todo um campo aberto distante, mas eles estão todos muito próximos. Então, é a situação de que se um se infecta com qualquer coisa, a chance de transmissão é muito grande, né? E sobre HIV e AIDS, assim, são duas siglas, tá? HIV e AIDS é uma sigla também, AIDS, são siglas para termos em inglês, tá? O HIV, no português, seria VIH, que é vírus da imunodeficiência humana. Então, é um vírus que causa uma deficiência na imunidade do ser humano. Tá? Então, o HIV é Human Immunodeficiency Virus. Então, é um vírus que causa imunodeficiência. Como? Ele vai prejudicar as células T, tá? Os linfócitos T. Então, no nosso organismo tem lá as veias, as artérias, aí desmistifica, né? Então, a veia é diferente de artéria, porque a artéria sai do coração e leva sangue cheio de oxigênio para o corpo todo. Aí ele faz ali, existe uma malha que filtra esse sangue, as impurezas, tudo, e joga para o sistema linfático e retorna para o coração através das veias. Então veja que tem as artérias que levam o sangue oxigenado para o corpo, as veias que trazem de volta esse sangue sem oxigênio, esse sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, traz de volta para o coração para fazer ali uma troca gasosa e voltar a fazer esse fluxo. Só que quando eles estão numa malha, que é a transição de veia, de artéria para veia, ali ele tem um ralo, digamos assim, um ralo que é o sistema linfático. O sistema linfático ele caminha do ladinho ali das artérias e veias. Esse sistema linfático é onde está a defesa do organismo, tá? Então, ele pega esse resto de proteínas, de enzimas, de lixos, de coisas que tem ali no sangue e joga para o sistema linfático. O sistema linfático vai pegar, analisar o que é bom para aproveitar e o que não é, ele vai jogar fora. Então, algumas glândulas fazem parte do sistema linfático, dentre elas uma glândula chamada timo. O timo, ele é um dos grandes responsáveis pela defesa do corpo, porque ele é que produz, né, e distribui essas células T, que são células específicas para a defesa. O vírus HIV, ele prejudica justamente o timo. E olha que coisa interessante. Quando a gente nasce, aí vem uma parte triste, tá? Triste. Por quê? Quando a gente nasce, o timo é grandão e ele é pertinho do coração. Então a gente fala que quando você nasce, você tem o timão no coração. Eu que sou palmeirense não concordo. Mas o timo, ele é grande, ele é uma glândula maravilhosa. Porque é quando... Deus é maravilhoso. Eu fico, assim, maravilhado quando eu penso nessas coisas. Quando você nasce e você vai se desenvolver, você começa a desenvolver sua defesa para várias coisas, né? E o timo é grandão.
e ele vai diminuindo com o passar do tempo. Literalmente, ele vai perdendo o tamanho, porque você vai tendo defesas e proteções. Você vai criando essas defesas e proteções. E ao ponto de chegar na idade mais, na senilidade e diminuir e praticamente desaparecer o timo. Então, veja, uma pessoa que naturalmente vai perdendo essa defesa, por uma questão de idade, e ainda tem sua defesa prejudicada justamente ali nas células T por esse vírus, ela está tem sua defesa de tal forma prejudicada que corre o risco de desenvolver algumas doenças. Que aí vem a AIDS, tá? Então, a AIDS, em português, a sigla seria SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? Então, é o quê? Eu estou com minhas células T, os linfócitos T lá, que fazem parte do sistema linfático e tal, prejudicado. Qualquer tipo de infecção é risco. Meu Deus. Porque é como se eu não tivesse defesa nenhuma no meu país e tem países de todos os cantos querendo invadir a gente. A gente não tem exército de defesa. É mais ou menos essa a ideia. Então, é muito sério nessa doença. Sim, seríssimo, porque a gente perde a defesa. E já me antecipando, imagino que até vem essa pergunta, vou deixar de dica um filme, tá? Fantástico, que é uma história real, tá? Inclusive o ator, que é o Matthew McConaughey, ele ganhou o Oscar de melhor ator, que é o filme Clube de Compras Dallas, tá? Fantástico filme, conta a história do final dos anos 70 e início dos anos 80 nos Estados Unidos, no Texas, um homem que descobriu que tinha AIDS. Tá? Como antigamente o diagnóstico ele era muito, muito difícil, quando descobria já não era HIV mais positivo, era AIDS, era doença adquirida, era pessoa sem mecanismo de defesa. E então é ali o advento do AZT, dos coquetéis, né? Então, hoje é possível perfeitamente a pessoa conviver com HIV e inclusive, chegar à carga zero e poder ter ali uma realidade de vida sexual sem muitos riscos, tá? Falei bastante aqui, vocês deixam, eu vou falando, tá? Mas pode me interromper. Andréa? Não, assim, é muito importante que, assim, muitas pessoas confundem, né, o HIV com a AIDS. Então, foi uma coisa bem explicada, que o HIV é o vírus que ataca o sistema imunológico. Tá, Isso. descobriu que está com HIV, está com vírus. Esse HIV, ele só se transforma em AIDS se não for tratado, é isso? Exatamente. Exatamente. Por isso, a importância de diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce inclusive, infelizmente, a maior taxa de mortalidade se dá justamente pelo diagnóstico tardio. Então, o diagnóstico precoce, ele previne o desenvolvimento da doença, né? Então, hoje existem os fármacos apropriados que é um comprimido por dia, com pouquíssimos efeitos colaterais, né? Que a pessoa consegue viver e chegar, inclusive, num nível de carga transmissional zero, de carga de transmissão, né? Então, por exemplo, um casal onde um dos parceiros tenha o diagnóstico positivo, de HIV positivo, ele pode conviver com a realidade sexual ali, tendo carga de transmissão zero por conta dos fármacos. Só que isso precisa ser de diagnóstico precoce. E o Brasil tem, gente, só a nível de conhecimento, a nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos, menos da metade da população de soro positiva tem acesso aos fármacos. Olha só. E aqui no Brasil, 100% tem acesso.
não tem muita adesão. Não, quer dizer, até tem adesão, mas assim, é um dos problemas de uma das situações de deficiência é a adesão. Mas tem acesso. Todo Gratuito. mundo gratuito. Olha Totalmente só. gratuito. PS, tá? Então, só que tem a importância do diagnóstico precoce. Eu vou fazer de novo, para a gente ganhar tempo, né? Vou fazer duas perguntas em uma, né? Para ganhar tempo. Primeiro, você falou aí do casal, de que uma das pessoas, né? Uma das partes. Uhum. Isso, que é soro positivo, mas agora vendo quando as duas partes, o casal, né? Ambos são soro positivo. Eu não sei se é verdade, se é mito, ou se é uma coisa de antigamente e tal, que parece que os dois, mesmo sendo os dois soro positivo, eles têm que se prevenir, se cuidar, certo? Primeira pergunta é essa, quero saber se é verdade e por quê. E a segunda pergunta é: ainda existe não, porque eu não sei se já existiu, né? Então, existe um tipo de não é preconceito, mas é de medo, talvez, medo do preconceito, e muitos pacientes ainda omitem ainda quando vão procurar socorro por qualquer coisa, né? Sofreu um acidente de carro, chega lá, ele omite que ele tem HIV, que ele é soro positivo, ou por qualquer outro motivo, daí vocês acabam descobrindo ali porque vai fazer uma bateria de exames e tal, ou não. A maioria chega e já avisa, olha, sou soro positivo. Como que é isso? Bom, a primeira parte da pergunta, o problema se dava principalmente por questão de carga viral, né? Porque imagine você que é impossível determinar como vai ser o desenvolvimento em mim e na minha parceira. Em mim pode estar aumentado e nela não. Então, essa troca, mesmo que os dois sejam positivos, tem que ter o tratamento e o cuidado, né? Até porque o tratamento, inclusive, previne ali a mortalidade. E se não houver o tratamento, não é ali no caso dos dois, ambos já estão infectados, ou seja, não é mais uma questão de infecção, é uma questão mesmo de saúde, né, ali de cuidados. A outra pergunta era sobre como que acontece hoje. Olha, quando a gente pensa nessas situações de proporções no Brasil, a gente, diferente de países de primeiro mundo como Estados Unidos, por exemplo, vou pegar esse exemplo dos Estados Unidos devido ao tamanho, né? É um dos 5, 6 maiores países do mundo, e o Brasil também está entre. Lá, a disparidade social e cultural, ela é mais linear. Então, não existe tanta diferença de acesso ao conhecimento, tá? Às informações. Aqui, se a gente pega a realidade do sul do Brasil e a realidade do norte e do nordeste, é muito grande, é muito diferente, infelizmente. Então, como exemplo, o próprio base de saneamento básico, né? Se a gente pensar água tratada, água filtrada, água tratada, saneamento básico de esgoto, enfim, a diferença é muito grande. E isso é só um dos pontos, porque a cultura e a realidade e o acesso à informação é tão disparível que os números são bem distantes. Então, por que eu precisava dar essa cama para a informação? Porque é mais fácil, primeiro, alguém aí do sul do Brasil ter o conhecimento de que é soro positivo, tá? E ter o entendimento da importância que é a informação na hora, por exemplo, de um acidente, tanto para quem vai atendê-lo, quanto para ele. Né? Até porque eu, como profissional da saúde, eu tenho que ter cuidados independente de saber ou não saber qual é o diagnóstico do paciente, né? Mas é importante para ele. É importante para ele porque, por exemplo, imagine você que eu dê um remédio que ele não possa tomar, por exemplo. Então, o acesso à informação para o sul do Brasil permite uma conversa mais leve sobre esse assunto. A adesão ao tratamento, ela ainda encara muitos paradigmas, muitas barreiras. Então, quer ver? Olha, por exemplo,
Imagine que nós três saímos para jantar, comer uma pizza. E a gente está conversando, o papo está fluindo, de repente um alarme soa e é um alarme meu. Toca aqui no meu relógio, no meu celular. Aí eu peço licença e saio rapidinho. Quando eu retorno, vocês perguntam assim, o que foi? O que aconteceu? Aí eu falo, eu fui tomar o meu remédio. Remédio para quê? Imagina que eu fale assim, pressão alta. Ou diabetes. Diabetes. Puxa vida, você tem diabetes tipo 2? Infelizmente eu tive uma vida desregrada, com sedentária e eu acabei desenvolvendo diabetes. Ok. Agora imagina que eu diga assim, eu fui tomar o meu remédio para HIV. Percebe? Eu não preciso nem explicar muito. A gente está falando de algo que a gente tem conhecimento, mas nós não vivemos. Agora imagina a pessoa que vive com isso, convive com essa realidade. É uma preocupação. Alguns anos atrás teve um experimento simples, sem bases, assim, só a nível para conhecimento. Colocaram um adesivo num banco, numa das cadeiras de um terminal rodoviário, escrito assim, uma pessoa com HIV sentou aqui. O que vocês imaginam que aconteceu? Ninguém sentou lá. Lotado, ninguém sentava. E é falta de conhecimento, falta de informação, porque não existe transmissão nenhuma, não existe risco, não existe problema. Você pode pegar outro tipo de doença, mas não pega o HIV. É mais fácil pegar uma micose e não pegar, né? Então, infelizmente, sim, tem. Inclusive, é uma das dificuldades de adesão ao tratamento, tá? Tem as classes de menor instrução acabam muitas vezes abandonando o tratamento, tá? Então, infelizmente, tem muita gente que existem algumas classes que são de risco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente que eu tratei há algum tempo, que ele se enquadrava numa classe que, não sei se isso é de conhecimento público, mas, por exemplo, os profissionais que trabalham muito à noite, principalmente em viajando, por conta do afastamento da família, por conta do afastamento do círculo social que ele vive, que muitas vezes pode julgá-lo por algumas práticas, e quando ele trabalha nessa realidade, por exemplo, caminhoneiro é uma classe de risco, tá? Infelizmente, acaba assim tendo envolvimento, é muito mais comum o envolvimento com prostituição, né? Essa é uma classe. Outra classe que também, infelizmente, é o sexo homossexual, tá? As pessoas trans também são classes de risco. Veja que eu estou falando como profissional da saúde, né? Não estou pontuando aqui, dando nenhuma pensamento assim religioso ou né? Não é com base em relatórios da Organização Mundial de Saúde, da Agência Nacional de Saúde, que é o maior número, essas pessoas estão muito mais suscetíveis a essas doenças. E, infelizmente, por exemplo, os drogaditos, né, que são os usuários de drogas, principalmente as injetáveis, eles acabam abandonando muito o tratamento porque, muitas vezes, eles não estão em condições de pensar e lembrar que tem um tratamento ali que ele precisa fazer. Né? São muitas vezes pessoas em situação de rua, né? Então, assim, veja que são várias as realidades, né? Pensando no HIV especificamente. Dá tempo de fazer ainda duas perguntas ainda? Dá tempo? Por favor. Tá. Olha, no início, vou voltar um pouquinho. Você falou do vírus, o HIV é um vírus. Vamos supor que a pessoa... Primeiro, quais são os sintomas que a pessoa começa a ter quando ela já está com a AIDS? E vamos supor, se ela já está com a AIDS, se ela começa a tomar a medicação, é a mesma medicação que toma para o HIV? É a mesma medicação para a AIDS?
tem diferença? Ou quando ela já descobre que está com a AIDS, ela consegue chegar no nível de uma pessoa que descobriu que está com vírus e começou a tratar? Ou é irreversível, quando já está com a AIDS? Infelizmente, primeiro ponto é o fato de ser irreversível, né? Infelizmente. Se já tiver com a AIDS, é irreversível? A pessoa tem a doença instalada, tá? Tá, mas assim, não tem cura. Não, não tem cura. Não tem cura. Existem alguns casos, se eu não me engano, são 7 casos de cura no mundo, tá? Do HIV. Voltando um pouquinho na informação para compor a informação, a célula, imagina que a célula é um ovo, e para que qualquer tipo de componente entre nesse ovo ali, existem portas específicas, tá? Para entrar. Então, a célula, a parede da célula ali, a casca da célula, se eu posso chamar assim, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, o que é isso? É uma camada dupla, tá? Onde tem fósforo na parte externa e na parte interna e lipídio no meio. O fósforo, ele é hidrossolúvel. Então, aquilo que é líquido aquoso passa por ali. Mas a camada interna, que é lipídio, é gordura. Então, ele não passa por ali, certo? Aí você fala, mas então aquilo que é gordura passa. Ela passaria pela parte de lipídio, mas não passa pela parte de fósforo, porque ela é hidrofóbica. Então, ou seja, é uma proteção que Deus fez assim, para que não entre qualquer coisa na célula. Mas ela tem portas, que são as proteínas. Então tem várias portinhas ali, as proteínas, e só que não é qualquer porta. Tem a porta que vai entrar tal componente, tal componente. E existe uma dessas portinhas chamada, uma proteína chamada CCR5, que ela, até não muito tempo atrás, não tinha muita informação de qual a função dela. Hoje a gente já sabe que ela é responsável por parte ali da defesa da célula, tá? Adivinha qual é a única porta por onde o vírus consegue entrar na célula e desenvolver a doença? A CCR5. Justamente a de defesa. Então, é a única portinha por onde o vírus pode entrar. Como que eu adquiro o vírus? Antigamente, até transfusão de sangue. Hoje não. Hoje é quase que exclusivamente por via sexual e injetáveis, né? O compartilhamento de seringas, enfim. Então, é quase que exclusivo isso, tá? Vai estar ali no meu organismo? Vai estar no sangue? Tudo bem, eu tenho ali o HIV. Ele está circulante no meu sangue, mas ele não entrou na célula, que é onde entra os fármacos que protegem para que não desenvolva e não entre na célula. Para que a carga viral esteja tão reduzida que o próprio organismo consiga brigar com ele ali. Tá? Então, essa carga viral reduzida, ela só é reduzida porque não é que ele vai ficar matando as diferentes formas, mas ele impede que ele se procrie tanto. Tá? Então, o vírus não é um micro-organismo vivo. Na verdade, a comunidade científica discute. Uns falam assim, não, se ele tem código genético, ele é vivo. Não, ele não é vivo porque ele não consegue se reproduzir sozinho. Enfim, o fato é que para ele se reproduzir e utilizar esse material genético, ele precisa estar numa célula. Então, se esse fármaco impede que ele se ligue na célula, ele não se reproduz. Ele fica com a carga viral lá, mas não entra na célula e não desenvolve a doença. Certo? Como que é feito isso? Dando uma atrapalhada ali nessa proteína CCR5, fechando a porta para ele entrar. Perfeito. E quando ele entrou? Aí não tem como voltar atrás. Ele abriu a porta e entrou. E cada vez que ele entra, ele se reproduz rapidamente dentro de uma célula, né, o material genético dele ali, a ponto de literalmente explodir a célula e ter o estudo que aponta que aproximadamente 10 bilhões de vírusinhos por dia. Meu Tá? Deus. Percebe
percebe os motivos, o que compõe aí o conhecimento científico para entender o porquê que não que não tem cura ainda, tá? Dessas pessoas que foram curadas, são muito heterogêneas, tem muita diferença. Tem um que é mais velho, tem um que é mais novo, tem mulher, tem homem, tem isso, tem aquilo. Então, ainda não conseguiu estabelecer, né, aonde que está ali o viés, ou nós que somos cristãos, né, acreditamos até que Deus permitiu ali algo miraculoso para que houvesse a cura, mas ainda não conseguiu se estabelecer ali foi aqui que resolveu o problema, tá? Os fármacos utilizados no HIV são diferentes dos fármacos utilizados na AIDS, porque a AIDS qualquer infecção pode levar a pessoa para o óbito. Então é mais agressivo, né? Então tem mais remédios, são mais um complexo mesmo. No caso do HIV não, hoje em dia é um fármaco só. E assim, a pessoa tem sintomas, a maioria das pessoas, elas descobrem sem querer, porque foi fazer um exame anual, ou porque teve alguns sintomas? Bom, veja, existe bastante informação hoje. Aí vale a gente lembrar das diferenças de Brasil ali, norte-sul, né? Metade para cima, metade para baixo. As informações. Então, eu sei que se eu tive uma relação sexual com alguém que eu não conheço, que eu não sei quem eu tenho risco. Não usei preservativo. Não me protegi. Hoje existem alguns fármacos que a gente chama de PrEP e PEP, que o PrEP é pré-exposição. É como se fosse aquela pílula do dia seguinte. Sim. Então a pessoa toma, por exemplo, ela começa a tomar antes da exposição, tá? Então é um tratamento de 30 dias, ou o PEP, que é pós-exposição, que também por 30 dias. Nossa, me relacionei com alguém que eu desconheço, não faço ideia da realidade, não vi mais a pessoa, não sei quem ela é. Estou no risco. Não me importa. Não me importa. Não. Mas a pessoa era incrível, maravilhosa. É um risco. Precisa ter essa preocupação. O ideal é que não tivesse entrando na situação de risco, né? Que não tivesse parceiros múltiplos, que não tivesse, né? Enfim, até nós cremos no sexo dentro do casamento, né? Então, que não tivesse essa exposição. Agora, teve a exposição, do ponto de vista da saúde, existem alguns cuidados que podem acontecer. Então, a primeira resposta é essa. Como que a pessoa descobre? Primeiro, se ela teve essa exposição, hoje a grande maioria das pessoas sabe que está em risco, ou não. Tá? Por conta da informação, e eu estou falando a nível, assim, principalmente de Brasil, com cidades grandes, enfim. O que aparece primeiro? Se eu tenho o contato com o vírus, ele é um vírus, então ele vai causar um processo de inflamatório. Por quê? O organismo ainda não identificou que vírus que é esse. Ele ainda não sabe quem é esse vírus, mas ele precisa se proteger. É um micro-organismo invasor. Então, existem 5 sinais que o corpo trabalha, que são os chamados sinais flogísticos, para se defender, que é o processo inflamatório. Então, pode aparecer febre, pode aparecer uma coriza, alguma coisa, você pensa que está com uma gripe. E existe a chance de ser o vírus HIV. E quando é um caso de, por exemplo, de uma AIDS, o início? Normalmente, o sistema linfático, ele começa a dar mostras disso, de que tem algo que está afetando ele. Lembra quando a gente era criança que pisava no prego enferrujado, daí dava uma íngua atrás do joelho? Uhum. Essa íngua é um linfonodo, que é um composto ali do sistema linfático, que ele literalmente se incha para se proteger.
ele causa um aquecimento local, uma vermelhidão, um acúmulo de sangue, um processo inflamatório para se defender. Então, é muito comum a pessoa que os primeiros sintomas, sinais, aparecerem alguns caroços pelo corpo, uma sensação ruim de corpo ruim, de gripe, de calor, de febre, são sinais de um processo inflamatório. No caso do HIV, pode parecer uma gripe simples, no caso da AIDS, não, aí já é algo mais avançado, que daí, aí, por ser de prejuízo aos linfonodos, sistema linfático, aí pode ser muitas coisas, mas principalmente esses caroços, esse corpo ruim, essa dor no corpo. E emagrecimento também, né? Emagrecimento, Sim, né? ele acaba prejudicando porque o organismo tem uma forte luta contra... É como se ele abandonasse alguns pontos importantes, né, do organismo. Tá em desequilíbrio ali. Está em desequilíbrio. Existe uma... Se fosse possível a gente assistir, eu fico imaginando como seria, né? Se fosse possível a gente assistir, ver como é essa guerra do micro-organismo com as células, sabe? E isso é uma ebulição gigantesca no organismo. Bom, Se deixava, a gente fica perguntando um monte de coisa aqui, né, Pri? Porque tá bem interessante, mas eu sei que tem Então, tempo hoje também. Eu gosto pouco de falar, daí vai... não, além do conteúdo ser muito bom, ser informativo, ele ainda explica direitinho, né? Ele envolve a gente, né? Então, assim, eu descobri um monte de coisa aqui que eu não sabia antes, tá? Para mim, HIV e AIDS era a mesma coisa, só tinha mudado o nome, né? Para mim era literalmente isso. Mas, enfim, a gente tem que liberar ele agora, né, pastora? Porque o Adriano, ele tem compromissos aí e tal, mas já de antemão quero agradecer mais uma vez por você ter nos atendido, né? Por mais uma vez, né, ter tido tanto carinho de nos atender, né? Remanejou sua agenda, tudo para poder estar nos atendendo e falar de um assunto muito importante, que a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Porque a gente é cristão que não pode falar sobre HIV, pelo contrário, aí é que tem que falar, sem fazer apologia a nada para as pessoas, né, não pensarem em bobeiras, mas pelo contrário, é saúde, né? Oi. Sim. Já ouvi casos e conheci pessoas com HIV na igreja. Sim. Ai, meu Deus. Sim. As coisas acontecem, a vida humana acontece. A pastora é especialista na área sexual, né, pastor? E com certeza tem uma bagagem muito maior do que eu para falar, mas acontece, infelizmente acontece. E vou contar uma coisa para vocês. Para essa pessoa é pior do que se ela não fosse cristã. Porque, infelizmente, acabam encontrando uma dificuldade ainda maior para adesão ao tratamento, nesse momento a gente tem que abrir mão daquilo que a gente eu tive uma namorada, casei com ela, né? Eu brinco que eu orei um monte, ela não orou nada, então Deus juntou os dois, né? Ela também só teve um namorado que fui eu. Então, assim, eu não posso falar da realidade da vida lá de fora. Mas existe. E a gente, às vezes, assim, por ter o conhecimento da verdade, a gente acaba tendo até um nível de preconceito um pouco maior ainda. E a pessoa pecou, errou, falhou, sim, mas a gente precisa abraçar ela. Não é possível que dentro do hospital da alma humana essa pessoa não encontre amparo. Não, o que você falou, isso daí é comprovado. Como pastora, a gente tem muitas pessoas que chegam para a gente, né, tem aconselhamento e acaba falando. Minha mãe dizia, e a gente ouviu muito falar, pelos cuidados, o cuidado que temos que ter, porque ninguém tem estrela na testa.
mostrando, ó, É, eu tenho HIV, eu tenho AIDS. Só que, como você diz, às vezes por um deslize, falta de vigilância, a pessoa acabou caindo numa armadilha dessa, né? E contraindo o HIV. E assim, no início, que eu não tinha um pouco de entendimento, porque eu também sou técnica de enfermagem, então eu tenho um que legal. pouquinho de entendimento. E agora eu estou engateando na sexologia, né? Estou aprendendo bastante ainda. Então eu sei que com o aperto de mão não vai pegar o HIV, um abraço não vai pegar o HIV, um beijo no rosto não vai pegar. Essas pessoas realmente precisam. E assim, eu já tive relatos de pessoas dentro da igreja, como você disse, que foi diagnosticada com o vírus positivo, mas hoje não transmite mais, porque Sim, faz o acompanhamento certinho. Isso que é importante. Quando a pessoa descobre, não importa, faça, ainda mais hoje é gratuito. Gente, sim. se fosse pagar esse tratamento, seria um absurdo de caro. Então, assim, nós temos o privilégio, porque hoje é gratuito. O SUS ele pode ter todos os defeitos, mas eu falo ainda que o SUS ainda é bom. Tem lugares que nem nós mesmos, que trabalhamos na saúde, a gente vê pessoas chegando do interior falando, nossa, aqui nós estamos no céu, nossa, aqui está muito bom. Como eu falei, o SUS, ele só, às vezes tem uma dificuldade para você entrar nele, mas depois que entrou, tem todos os cuidados. A Cleide está falando aqui, né? Eu tenho uma paciente que o esposo dela é, um, tem o vírus e tem uma vida normal. As pessoas que eu conheço também têm e têm uma vida normal e, assim, apenas continuam se cuidando. E mesmo assim, que já não transmite mais, Carlos, eu tenho essa dúvida, mas pelo que eu estou lembrando aqui, eu acho que ainda precisa continuar tomando a medicação, né? É para o resto da vida, a medicação. Sim, é para o resto da vida. Eu até estava pesquisando aqui qual que é aproximadamente o custo hoje. Hoje o custo é muito mais baixo porque já tem fármacos mais bem elaborados, né? Mas eu estava justamente pesquisando porque é para o resto da vida, tá? É para o resto da vida. O governo brasileiro investe anualmente em torno de 1,5 bilhão, um bi com B de Brasil, 1,5 bilhão nos fármacos, tá? No desenvolvimento. E o custo médio para uma pessoa por ano, hoje, não é tão alto, mas mesmo assim, é de R$ 7.500 para o governo que desenvolve. Se isso fosse vendido, pode colocar uma taxa aí de aproximadamente aí uns 500, 600%, que é o que varia no medicamento, né? Então a gente está falando aí que seria pelo menos uns R$ 2.500 por mês. Sim, 2.500 a R$ 3.000 por mês. por De pessoa, remédio. Por por pessoa, por pessoa. pessoa. Mesmo assim, tem pessoas que têm uma renda baixa, não ia ter condição de Não. estar comprando essa medicação. E infelizmente é a maior população que Olha, tem, que hoje, que é de baixa renda, né? Enfim. Bom, nós estamos chegando ao fim. Vou aqui ai, ler que pena. rapidamente. Tem que Que ter parte 2. Tem que ter parte 2. também acho que é um assunto muito válido e muito bem elaborado, dito aí, né? Vou falar rapidamente com algumas pessoas que estiveram conosco aqui. Kailane, Tiquinho, Gabriela, Luiz, acho que é Tuchar, não sei. Li, Nunes, Roisvar, Patrick, Autênticas em Cristo, Brechó da Tami, Cleide Dias e Má Santos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, a gente tem que parar aí, né? Não só pelo compromisso, né, do Carlos, mas porque não vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Mas foi muito bom o assunto e de bastante relevância mesmo. Certo? Mais uma vez, muito obrigada. Tá? Vou deixar aqui rapidamente, vou ver se eu consigo colocar aqui, porque meu computador tá uma benção hoje, viu? Mas vou ver se eu consigo colocar aqui, ó, rapidinho. Aí, ó, o contato do Carlos, certo? Que ele também é palestrante, tá? Ele palestra em empresas, igrejas, workshops, treinamento, tudo sobre a saúde, a gestão da saúde, tá bom, gente? Pode falar, quer acrescentar alguma coisa? Não, era isso. Eu só preciso mudar esse meu Instagram, né?
Eu sempre coloco esse que é o meu pessoal de brincadeira com os meus alunos e tudo, mas eu tenho o de gestão e acabo não colocando. Da próxima Mas vez você me manda ele, então. numa próxima eu mando. Tá ok, olha Mas lá, pode me gente. chamar por aí sim, e o WhatsApp também. Tá, eu coloquei esse WhatsApp aqui, é esse mesmo, né? Pode ser? Isso, é esse mesmo, esse mesmo. Beleza, gente. Tá aí. Para quem assistir depois a live, vai ficar aí também. Qualquer dúvida também é só perguntar pra gente. Ah, não vi, não consegui pegar lá. Manda o contato dele que a gente manda. Tá ok? Também aqui, quem quiser tá fazendo aí palestra também, treinamento, workshop, né? Nas igrejas aí também pode estar chamando a gente. Lembrando aí que janeiro, né? Janeiro agora, mês que vem, é o janeiro branco, que vai falar sobre a conscientização da saúde mental. Então, não deixa pra cima da hora, não, pessoal, tá? Porque daí é um mês que todo mundo quer, só que daí que é em cima da hora e às vezes acaba você não conseguindo, né? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês, né? Deus abençoe vocês. Pastor aí, se despede, finaliza para a gente poder estar encerrando. Adriano, você quer falar alguma coisa também? Não, só peço desculpas porque de fato tenho um compromisso aí, eu tenho que sair, acabou antecipando um pouco, mas agradecer mais uma vez pelo convite e sempre que quiserem, por favor, me chamem que é um prazer. Bom saber. Pastora, encerra aí. Gente, eu quero agradecer, mas eu quero deixar aqui só rapidamente uma reflexão para vocês, que o HIV não é uma sentença de morte, é uma condição crônica e tratável, porque senão o pessoal fica aí sem o feedback, né? E Perfeito. temos tratamento pelo SUS, quem trata corretamente vive com qualidade, trabalha, se relaciona, constrói família. Então, assim, carga viral indetectável é igual não transmite o vírus. Então, gente, percebeu alguma coisa, saiu com alguém que desconhecido, vá até o posto de saúde. Também os exames são gratuitos. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que os exames são gratuitos, medicação gratuita. Então, percebeu, Pastor, corre. Oi? desculpa, de fato é um assunto que merece até em algum momento a gente abordar ele de novo, pelo menos para assim, com perguntas e respostas, porque existe o teste rápido, tá? De 15 a 30 minutos já tem o parecer. É claro que se der positivo, vai ter que partir para um novo tipo de teste, que é um teste que leva mais alguns dias a mais para sair o resultado, tá? Mas, né, de 10 a 14 dias ali já tem um resultado, aí tem o de nanomolecular, que daí é de 18 a 30 dias, enfim. Tem alguns testes dando positivo que tem que ser feito para confirmar, mas o teste rápido, ele é de 15 a 30 minutos e é qualquer Olha, UBS, a pessoa chega e pede e faz, tá? Ela sim, chegou e pediu, ó, quero fazer um teste rápido. Vai fazer. é isso aí. Inclusive ele me fugiu a palavra agora, que quando não pode falar, o profissional de saúde não pode dizer que aquela pessoa Sigilo, fez o teste sigilo. rápido. Isso, é sigiloso, então a pessoa tem se der positivo ali, ele vai ser orientado, vai ser encaminhado, vai ter acompanhamento psicológico, inclusive, tá? Tudo isso de forma gratuita. Sim, isso é muito importante falar. E como prevenir, gente? Preservativo, testagem regular. Aí aqui também tem, como o Carlos falou, né? Esses testes rápidos aí também. Então, ó, a Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos amar primeiro, para depois amar o próximo. Então, vamos nos cuidar, vamos passar o final de ano aí abençoado, com todos os cuidados, e vamos contar com esse tema aí de live, porque ficou muita coisa ainda sem a gente falar, né, Priscila? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigada, Priscila, por mais esse podcast. E olha, gente, continue compartilhando aí, né, essas lives e seguindo o nosso perfil, porque nós queremos estar aqui não só na sexta, vamos aumentar alguns dias quando nós tiver a possibilidade de estar fazendo mais live para trazer conhecimento para vocês aí, o povo que nos acompanha e que vão passar a nos acompanhar também.
Gente, tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. E bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para vocês que estão nos assistindo. Né? E boa semana e fim de semana para quem vai assistir ainda, porque às vezes assiste outro dia. Tá bom, pessoal? Compartilhe, gente. Compartilhe. Obrigada, Dri. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Deixa eu encerrar aqui.